Bom dia, irmãos. Glória a Deus que estamos de volta à casa do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez, por isso alegremo-nos e regozijemos nele, no Deus eterno. É bom que o povo de Deus não se esqueça que tem nos dado 6 dias para fazer toda a nossa obra, mas um dia ele separou. 6 dias são nossos, mas um dia ele separou para ele. A ele toda a glória, toda a honra e todo louvor. Por isso, irmãos, não negligenciemos aquilo que está na palavra de Deus. Não podemos pagar muito caro por essa negligência. O dia é do Senhor, não é meu, não é seu, é do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Então o povo de Deus deve estar sempre lembrado da palavra de Deus, que não é palavra de homens, é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Por isso nós saudamos até aqueles que estão nos assistindo através do canal YouTube, que aí você estiver, que não pôde vir, por uma razão justificável, que aí você também seja edificado, fortalecido, pelo culto que está sendo realizado agora. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, todo o seu ser. A nós que aqui estamos também, para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Hebreus. Carta que até hoje os teólogos não descobriram quem foi o autor. Só sabem uma coisa, que a iluminação e a inspiração foi do Espírito Santo. Isso aí eles não têm a menor dúvida. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Desta verdade, os grandes teólogos que já examinaram lá todo o material que foi escrito, que levou o cânon, que é a Bíblia Sagrada, não encontraram o autor. Mas uma coisa é certa, que todos eles chegaram a uma conclusão: foi do Espírito Santo, do Deus Eterno Todo-Poderoso. Então, Hebreus capítulo 12, vamos ler 2 textos desse capítulo. Hebreus capítulo 12, primeiro texto, que é do versículo 1 ao versículo 3, está escrito assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Agora partamos para o versículo 12. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atendendo diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, não haja alguma raiz de amargura, e que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados.
vento aqui está me ajudando. Um abençoado ar-condicionado. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Senhor Deus e Pai, aqui está a Tua palavra. Esta palavra proposta para o nosso coração. Ajuda, Deus, a absorver com alegria, com temor e tremor, que a Tua palavra está nos propondo, Pai. Essa é a Tua vontade soberana. Quem é o homem? Como está escrito. Para que dele te lembre, e o filho do homem para que eu visite. Fizeste um pouco menor do que Deus, mas de honra e glória o coroaste. Glória seja dada ao teu nome, Pai. Por isso te exaltamos, o Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito e está fazendo por nós. Nós te oramos, te louvando em nome de Jesus. Amém. Ai, meu Deus. O pastor tirou o púlpito de lá de cima e botou aqui o calorzinho que ele sente. Então, meus irmãos, nós vamos fazer um pouco da meditação na palavra de Deus sobre santificação e a paz de Deus. A Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus. Nós não temos a menor dúvida. Foram usados cerca de 40 autores para, durante 16 séculos, toda a Bíblia ser escrita. E Deus, pela seu imenso poder e graça, usou homens letrados, cultos, doutos, preparados, e usou também homens simples, indoutos, sem nenhuma cultura, falando na nossa linguagem. Mas esses homens escreveram toda essa Bíblia e não se divergiram, não há divergência entre o que escreveu aquele culto, o Moisés da vida, Salomão, Paulo e assim por diante, para um Amós, que foi apenas um boeiro, tangia gado lá no pasto, a sua família. Então esses homens incultos, um Pedro da vida, pescador, e assim outros, não houve divergência entre eles, os que eles escreveram. Por que não houve divergência? A explicação só tem uma. Não foram eles propriamente que escreveram, mas o Espírito Santo de Deus através deles. Eles sendo instrumentos usados por Deus. Por isso toda a Bíblia foi escrita, e essas gerações todas que têm passado, ela permanece atualíssima, como fosse hoje que ela tivesse escrita. Meus irmãos, há um versículo na Bíblia que todos nós conhecemos, até aquele que não é, como nós costumamos falar, evangélico. Tem ouvido alguns que não fazem parte de igreja evangélica nenhuma, mas conhecem esse versículo ou este salmo, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E a gente às vezes medita nessa palavra, nada me faltará, pensando, não vai faltar dinheiro no bolso, não vai faltar um carro novo, não vai faltar a saúde, não vai faltar uma qualidade de vida boa, e vai então pensando por esse lado aí, puramente material. E às vezes nós esquecemos de que ele também tem uma profundidade muito grande, que quer dizer para nós que nesse nada nos faltará, está inclusive também o nosso relacionamento com Deus, o nosso conhecimento de Deus, também os conselhos de
Deus para a nossa vida. Nada. Quando diz nada, irmão, não ficou nada de fora, tudo está incluso. Que Deus tem proposto para a nossa vida material, sentimental, nossa vida familiar e tudo mais que nós desejamos aqui, queremos e lutamos por isso aqui neste mundo. Deus tem nos agraciado a proporção daquilo que nós realmente precisamos. Não é o que queremos, mas o que precisamos, e Deus sabe tudo que nós precisamos e não deixa faltar nada para daquilo que nós precisamos, necessitamos de verdade. E às vezes nós queremos mais, pensamos lá em mais coisas, mas Deus que controla o nosso ser sabe o que nós precisamos e aquilo que nós necessitamos, Ele vai suprindo cada uma das nossas necessidades. Muito bem. Dentro desse princípio, que nada nos faltará, estão também os conselhos de Deus, para o nosso bem, para a nossa vida espiritual, nossa vida com Deus, seja uma vida perfeita como Ele quer, porque está escrito, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Olha que desafio. Mas quando Deus lança uma proposta dessa para nós, de sermos perfeitos, Ele não nos deixa sozinhos. Ele não é daquele que dá a ordem e diz, vá em frente, vá, se vire, se rebole. Não. O nosso Deus, quando dá uma orientação dessa para mim, para você, para a sua igreja, Ele dá, mas a Bíblia diz que Ele vai conosco. Ele caminha conosco. É isso que nós vemos em toda a Bíblia. Ele caminhando com o seu povo, acudindo naquelas horas necessárias, em que o povo não tinha para onde correr, para onde fugir, de situações dificílimas, até da sobrevivência. Deus não falhou. Deus socorreu. Deus ajudou. Deus estendeu a sua mão. É o Deus da providência. E nós cantamos isso, que é o nosso Deus, é o Deus da providência, e Ele tudo providencia para o seu povo, porque o seu povo não é dele por acaso. Deus tem um propósito de fazer o seu povo e colocar nesse mundo vil, pecador, miserável, e não deixou aí solto, se vire, não, eu estarei convosco. Quando Ele nos fez, nos colocou, formou a sua igreja, esse povo é escolhido, esse povo é especial, que às vezes nós não atentamos para isso, não damos o devido valor a isso, que somos um povo especial. O Evangelho da Graça que foi pregado a todos, mas somente os eleitos de Deus, o Espírito Santo aplicou as verdades dessa palavra, não aplicou em todo o mundo. Muito embora o Evangelho é para ser pregado a todo mundo, mas escrito está, a fé é dos eleitos. A fé que Deus colocou no nosso coração para crer nessas verdades do Pai Eterno, provém dele para o nosso coração, para crermos, e nesse crer nos leva a gente a aceitar, receber essa verdade, entender como um meio de graça indescritível que Deus botou em nosso coração para o servi-lo e o adorá-lo em espírito e em verdade. A quem Jesus chama verdadeiros adoradores. Esses verdadeiros adoradores é que o Pai os procura para continuar o adorando em espírito e em verdade. Meus irmãos, é isso que a palavra de Deus tem. E dentro desses conselhos de Deus, Ele vem aqui dizendo, nesse versículo 12 inicial, vem que nós vimos. Versículo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos. Então ele está dizendo aqui que nós estamos, irmãos, inseridos no meio em pecados que tenazmente nos assedia, nos leva muitas vezes a murmurar,
a esquecer da proteção de Deus, do cuidado de Deus, murmuramos, reclamamos, às vezes ficamos tão acarretados de preocupação, como nós falamos inicialmente, que esquecemos do dia do Senhor para o buscar, para o adorar, e falta aquela alegria, como bem disse o Salmo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Isso é compromisso, isso é verdade, é isso que deve estar no coração do crente, que reconhece a bondade de Deus, que é eterna e é para sempre. Às vezes desconhecemos isso, meus irmãos, e levamos uma vida relaxada, sem compromisso, como se Deus tivesse a obrigação de fazer isso, e aquele nos salvou, ele tem a obrigação. Não! O que ele fez, que nós não podíamos fazer, foi pegar o filho dele e entregar, vai meu filho, morre por esses miseráveis pecadores, e os resgata das trevas para a minha maravilhosa luz. Veio por amor, veio por misericórdia. E quantas vezes nós não reconhecemos isso, valorizamos a nós mesmos, esquecemos desse cabedal incomparável, que não há preço que se possa pagar o cabedal, que é uma vida eterna que Jesus veio trazer para nos dar. Eu vim para que tenham vida, e vida abundante. Essa palavra abundante quer dizer eterna. E a gente vive forma que a gente quer, como pensa, como imagina, e não olha a palavra de Deus, não vê o que a palavra de Deus está propondo. Essa visão, meus irmãos. Vamos a outro texto. Veja bem que a palavra é uma continuação da outra, o texto continua o outro. Aí vem, portanto, use essa palavra, depois você vê, vede prudentemente como andais, né? Como andais, como vocês podem viver, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aí tem uma vírgula, imaginei que colocou um ponto. Imagina aí que ele botou um ponto. Aí ele vai para outra proposta. Portanto, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz. Eu segui a paz com a Adilson, que é um presbítero, meu amigo. Sempre olha para mim, fala a mesma língua que eu falo. Então, Adilson é meu amigão, eu estou com ele, não abro. Não, meu irmão, é todos nós. Segui a paz com todos, seja quem for, somos todos irmãos, lavados e remidos pelo só sangue, o sangue de Jesus. Não podemos fazer acepção de pessoas. Todos nós fomos lavados, estávamos perdidos e fomos achados pelo precioso sangue de Jesus, redimidos e colocados no seu reino. Somos uma só família, um só povo. Não podemos viver, meus irmãos, realmente fazer discriminação. Isso não é de Deus, é do diabo. O diabo é que faz discriminação, e coloca então mal querência entre um e outro, rixas. Isso não é de Deus. Está no coração de Deus, ele passou para cada um de nós, é o amor, é a paz. Isso é para mim. Pensa que eu estou dando carapuça ninguém aqui, não é para mim. Se ela é para mim. Aquele que os anjos anunciaram aos pastores, dizendo assim: glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Hoje que na cidade de Davi nasceu aquele que é Cristo Senhor. Paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Veja que a palavra está no plural, aos homens.
Mulheres, não fiquem tristes não, porque vocês também estão no meio. Aos homens a quem Deus quer bem. Isso, meu irmão, traduz para mim e para você que o reino de Deus é um reino de paz. Jesus é o príncipe da paz. Isaías, lá no capítulo 9, versículo 6, conselheiro Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E esse veio, e esse fez discípulos aqui, e esse comissionou discípulos para pregar o evangelho a toda criatura. E a esse, se a nós também, e ele disse: deixo-vos a minha paz. A minha paz eu vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou vos preparar lugar. E foi, e preparou. Agora, esse lugar está preparado, está garantido. Mas dessa forma, ele disse aqui: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, sem essa paz, sem essa santificação, ele diz aqui, ninguém, sabe o que é ninguém? Verá o Senhor. Verá aquele Cordeiro de Deus que foi imolado, foi morto por minha causa, por sua causa. Você não vai vê-lo. Se alimentar ódio do coração, mágoa no coração, ressentimento do coração, você não vai ver. Eu, se alimentar, não vou ver. Que lá, para onde Deus foi e preparou lugar para mim, para você, para o seu povo, é lugar de paz, é de amor, é de abraço, em que haveremos de ver aqueles todos que passaram por esse mundo, o Isaías, o Moisés, o Amós e tantos outros. E já disse alguém, e quando chegar lá, vou ver todos esses homens, santos profetas, foram mortos, cerrados no meio, jogados em cisternas, lugar inóspito para uma sobrevivência humana. Foi jogado lá por um amor evangelho, a pregação da palavra de Deus. Outros foram crucificados, como o apóstolo Pedro, e outros, Tiago morto à espada, o diácono, nosso diácono, famoso diácono, apedrejado, Estevão, e quando estava sendo apedrejado, eis que vejo o Senhor lá à porta, como dizendo: vem, meu filho. Estevão, está na Bíblia. Meus irmãos, como eu ia falando, eu vou ver todos esses, mas vou passar por todos eles, um por um. Vou na direção daquele que um dia abriu os braços, e de braços abertos, como dizendo, a todos quantos realmente esse evangelho da graça irá chegar ao coração e à mente, para tomar uma decisão, reconhecendo que por suas próprias, por seu próprio mérito, jamais chegará aqui. A esse, ele disse: eu vou abraçá-lo, passarei por todos eles, mas vou abraçar aquele que morreu por mim. Feliz desejo desse amado irmão. Vou passar por todos, vendo todos eles, mas primeiro eu quero ver o meu Senhor. Já cantamos aqui: primeiro eu quero ver o meu Senhor, para dar esse abraço, esse aperto de mão, que um dia ele disse para mim: vinde, bendito de meu Pai, receber por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. É esse. Meus irmãos, mas tem uma regra que não pode ser negligenciada, e está aí: seguir a paz com todos e a santificação. A palavra santificação, os irmãos conhecem muito bem,
aqui dentro de um auditório cheio de acadêmicos, professores, etc., que sabe que é separado. Estou nesse mundo tenebroso, miserável, como nós vimos aqui, cercado pelo pecado, mas eu tenho que estar ali, não como aqueles que estão lá na sujeira, na imundícia, eu tenho que estar nesse meio, mas todos que olharem para mim têm que ver diferença. A diferença que o Evangelho produz na nossa vida. Certa feita eu andava ali à beira-rio, como às vezes faço, lá embaixo, perto, lá no final, onde a gente faz aquela curva para subir a ponte, chamada Ponte Velha, eu ia daqui para lá, o rio estava bastante seco, e saía desse canal que passa aqui, de água lá, aquela água escura, terrivelmente escura, e mal cheirosa. E eu então vi sobre uma pedra uma garça, alva, com a sua plumagem toda alvinha, limpinha, que não tinha quem não pudesse ver. Eu parei e disse: olha, aqui está, essa água está passando aqui, eu cá comigo. É esse mundo que nós estamos vivendo. Mas o que é que Deus quer? Que eu e seu povo seja igual a essa garça, está no meio dessa sujeira, porém com a sua plumagem toda alva, toda limpa. É isso, meus irmãos, uma comparação pobre, mas que ilustra o que Deus quer de mim e de você. Não contaminado, não fazendo parte, pactuado com a imundícia desse mundo podre, sabendo que foi o sangue de Jesus que pegou a mim, pegou você, pegou tantos quantos aqui estão e o lavou. Por isso João pode dizer: quem são esses de vestes brancas, vestes alvas, que estão lá diante do Cordeiro, dizendo: honra, glória, louvores para sempre ao Deus Todo-Poderoso. Quem são esses de vestes brancas? Viu João na sua visão na ilha de Pátimos? Estes são nós, este é o povo de Deus, este é o povo que Deus escolheu e um dia derramou seu sangue para alvejar a nossa vida e torná-la mais alvo do que a neve. Este é o Deus eterno, irmãos, que devemos falar com coragem, com temor e tremor, mas sabendo que é o Deus eterno, que assim nos aguarda e assim quer cada um de nós. Seguir a paz com Deus. Meus irmãos, isso é um estilo de vida, é uma prática de vida, não é coisa que tem que ficar só no papel, como um conselho de Deus, que nós citamos no começo do Salmo 23, bondade e misericórdia seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Está no último versículo, porque ouviu o conselho, nada me faltará. O conselho de Deus, este está dentro do nada que dele faltará, dentro do que não vai faltar, e não tem faltado, o conselho de Deus. E porque Deus nos dá conselho, porque Deus tem na sua palavra vários e vários conselhos, para que o seu povo possa estar vendo e realmente praticando, levando a sério esses conselhos, porque não é conselho de homem, é conselho do Deus poderoso. Por amor, por amor, por amor a cada um de nós, Ele vem através da sua palavra nos dá conselhos, para que nós caminhemos aquilo que está proposto para cada um de nós, sem negligenciarmos aquilo que está realmente lá na frente, garantido para a nossa vida, a certeza de uma vida com Ele. Portanto, meus irmãos, é um estilo de vida, que no momento que eu receba a Cristo como Senhor e Salvador, e não foi porque eu quis, nenhum de nós que aqui estamos recebeu a Cristo porque quis, foi o Espírito Santo que nos convenceu,
e fez de cada um de nós servos de Deus, que depende de mim, de você, como diz Dom Stott, nós estaríamos no mundo. Dom Stott, respeitado servo de Deus, diz, eu estaria no mundo, que não tinha coisa melhor do que estar no mundo, na beira da bagaceira, da sujeira. Mas ele estendeu a sua mão. Ele estendeu a sua mão e me tirou dali lá. E me colocou num lugar especialíssimo. O superlativo aumentativo. Especialíssimo. Que eu e você, nenhum de nós, ninguém merecia. E não merece. Mas ele fez. Por amor. Por amor. Mas é preciso que a gente não só tome conhecimento, mas leve isso a sério. É um estilo de vida que eu e você devemos lutar, buscar essa força que somente o Espírito Santo pode nos dar, o Deus eterno que cuida de nós, que não nos chamou e nos deixou sozinhos, mas está conosco para nos dar força, para passarmos por esse val de lágrimas tenebroso e sairmos do outro lado ilesos, por amor àquele que nos amou, com profundo amor. Agora, irmãos, com mágoa, com ressentimento, sem falta de perdão, sem a paz para com todos, não. O texto está bem claro. Segue a paz com todos, sem acepção de pessoas. Sem essa paz, com esta santificação, o texto é claro. Deus não engana. Ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Porque o Senhor Jesus, quando veio ao mundo, Ele não veio porque tinha aqui pessoas boazinhas, maravilhosas, como diz o outro, cheirosas, oh que maravilha. Não. Ele olhou dos céus e viu na terra imundos, miseráveis, pecadores, condenados ao inferno, ao tormento eterno, onde o fogo não se apaga, nem o bicho não morre. Mas ele, com um olhar de misericórdia, olhou e viu os eleitos de Deus, que lá na eternidade, lá no começo do mundo, de tudo, Deus os separou. Deus os separou, ou separou o povo especial, zelosos de boas obras. Que boas obras são essas? Está aí descrito: a paz no coração e o amor para com todos. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de todos nós, nos abençoe. E atentemos para o conselho do Deus eterno, que Ele fez e continua fazendo por nós, por meio da sua palavra. Atentemos diligentemente para esta carreira que nos está proposta. Amém? Oremos. Nosso Deus e Pai, glorificado, honrado e exaltado seja o Teu nome, meu Deus. Tu és o Senhor dos senhores. Não há Deus maior, não há Deus menor. O Senhor é o Deus absoluto, sobre tudo e sobre todos. Neste momento, Deus, nós rogamos que o Senhor continue com as suas misericórdias, colocando o seu coração na nossa miséria, nos purificando, nos lavando, retirando do nosso coração tudo aquilo que desagrada ao Senhor, que entristece o teu espírito, que nos separa entre irmãos. Tem misericórdia de nós, nos conceda a força que necessitamos, ó Deus, para sabermos viver
a vida que o Senhor deixou, como o Senhor disse, assim como eu fiz, façais vós também. Oh Deus, ajuda a seguir a carreira que nos está proposta, com essa qualidade de vida, dentro desse propósito, dentro dessa vontade que o Senhor quer soberano sobre cada um de nós. Perdoa nossos pecados, fortifica a nossa fé e ajuda a caminharmos sempre da Tua vontade, Pai. Oh Deus eterno, essa é a nossa oração, essa é a nossa súplica, Pai. E nós te rogamos, já agradecemos em nome de Jesus e a glória do Teu nome. Amém, amém. Que o Senhor nos veja, que o Senhor nos guarde, quando estivermos separados um dos outros. Amém.